E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Hélio Gustavo. Nesse canal você vai encontrar projetos de eletrônica, reconhecimento de voz, internet das coisas e acompanhar muitos projetos. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um controle básico de um LED com módulo de reconhecimento de voz V3. Então, o propósito desse vídeo é te ensinar o básico sobre esse módulo, é te ensinar como utilizar. Se você está com a plaquinha e não sabe utilizar a plaquinha, esse é o vídeo certo. Eu vou te ensinar como utilizar essa placa de reconhecimento de voz. Vamos lá? Bem, reconhecimento de voz. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre essa tecnologia, amplamente utilizada na robótica, na automação residencial, no uso da acessibilidade, enfim, é utilizado em diversos contextos, até nós mesmos utilizamos em nossos celulares. Então, reconhecimento de voz é uma tecnologia que está ganhando espaço cada vez mais na vida do usuário, seja por conta de acessibilidade, como eu falei, para ajudar pessoas que tenham problemas de acessibilidade, problemas para executar alguma atividade, problemas de mobilidade, mas também para nos dar um conforto maior. O usuário ele está deixando de interagir mais com a tela e quer interagir por comandos de voz. É claro que isso ainda não está muito disseminado, mas é uma tendência. Nos Estados Unidos já é uma realidade e aqui no Brasil já é uma tendência. Então, fazer projetos com reconhecimento de voz é fazer projetos atuais, fazer projetos que está em coerência com o que está acontecendo hoje. Então, você aprendendo a fazer um projeto com módulo de reconhecimento de voz V3 vai te possibilitar de uma forma muito simples, aplicando técnicas de programação muito simples, fazendo uma montagem muito simples, aplicar uma tecnologia que está sendo largamente utilizada hoje. Então, já existem carros que possuem a funcionalidade de navegação por seu sistema de multimídia por comandos de voz. Então, é muito útil fazer um projeto como esse, um projeto de reconhecimento de voz. E para isso, nós vamos precisar utilizar os seguintes componentes. Os componentes que você vai precisar para montar esse projeto é um Arduino Uno ou outro Arduino de sua preferência, uma protoboard, 6 jumpers macho-macho, um cabo USB, um módulo de reconhecimento de voz V3, um LED com a cor de sua preferência e um resistor de 220 ohms ou 330, um resistor mais adequado com baixo valor de resistência para o LED. Lembrando que as pinagens do seu módulo de voz devem estar soldadas. A pinagem de comunicação aqui, VCC, GND, TRX e RX. Bem, vistos os componentes, vamos olhar agora como fica o esquemático de montagem do nosso projeto. E o que é o esquemático de montagem do projeto? O esquemático de montagem do projeto nada mais é do que a forma em que os componentes eles estão dispostos no circuito, como que eles estão ligados eletricamente no circuito, como estarão conectadas as suas conexões, as suas pinagens. É por meio do esquemático de montagem que você vai verificar cada pino. Por exemplo, na montagem aqui do módulo de reconhecimento de voz V3 com o Arduino, você vai ter o seu pino TX no pino 2, o pino RX no pino 3, o pino VCC, que é a alimentação do módulo de reconhecimento de voz V3, no pino de 5 volts da Arduino, e o pino GND
na GND da Arduino. Deixando bem claro que o pino TX do módulo de voz é o pino que irá enviar dados para Arduino e o pino RX é o pino que irá receber dados da Arduino. Utilizar pinagem TX e RX nos módulos, nos componentes eletrônicos, é de suma importância, porque essas duas pinagens representam uma comunicação UART serial. É uma comunicação em que você faz a troca de dados por meio de dois fios, onde um vai receber e outro vai transmitir. E é interessante que você vai conectar o pino receptor de um componente no transmissor do outro e vice-versa. Essas comunicações seriais, ou seja, comunicação bit a bit, é largamente utilizada na eletrônica. Você faz a transferência de muitos dados por apenas um cabo. Muito interessante esse tipo de comunicação e muito utilizada, comunicação serial. Bem, feito isso, você vai ter também aqui o LED. O LED ele possui o nodo, que é representado por essa simbologia aqui, né? A simbologia elétrica do diodo. Então você tem aqui o anodo, que é esse lado esquerdo, como se fosse um triângulozinho, tá? Você pode considerar que é um A virado para lá. E você tem o cátodo, que é como se fosse um K ao contrário. Se você olhar direitinho aqui, é um K ao contrário. O anodo, ele deve receber um maior potencial em relação ao cátodo. E essa diferença tem que ser pelo menos em um diodo de silício de 0,7 volts para que o LED possa acender. Se você não fornecer essa diferença, essa mínima diferença de 0,7 volts, o LED ele não irá acender porque ele não venceu a sua região de depleção ali do diodo, né? Nós teríamos que ir para a física dos semicondutores, mas não é o propósito desse vídeo. Você só deve saber que para que um LED possa ligar, você deve conectar a pinagem onde irá receber o maior potencial no anodo, aqui, que no caso aqui, o pino digital 11 da Arduino irá enviar o nível lógico alto para acender o LED e o nível lógico baixo para apagar o LED. E você tem aqui um resistor. O resistor ele tem a função aqui nesse circuito de limitar a corrente do LED, porque senão o LED ele vai queimar. Ele tem uma corrente máxima para operar e você não pode ultrapassar esse limite. Você precisa colocar uma resistência elétrica, porque a pinagem digital da Arduino irá fornecer 5 volts para o LED. E dependendo da potência do LED, dependendo da corrente máxima que ele pode suportar, você pode queimar o LED. Então tenha muito cuidado em fazer essas conexões. Mas eu quero te convidar para nós realizarmos a nossa montagem. Vamos lá? Agora nós vamos realizar a montagem do nosso projeto. Primeira coisa, você vai encaixar o módulo de voz V3 aqui na protoboard. Depois você vai conectar a pinagem do módulo de voz, o GND. Você vai conectar aqui na GND da Arduino. Você vai conectar o VCC no 5 volts da Arduino. Você vai conectar o RX no pino 3 da Arduino, conforme visto no esquemático. Você vai conectar o TX no pino 2 da Arduino. E agora você vai fazer a conexão do LED. Lembrando de memorizar aqui a perninha maior do LED, que é o anodo. Vou colocar aqui para o lado esquerdo o anodo. E o anodo ele vai estar conectado aqui. Vai estar conectado na pinagem aqui de número 11. 8, 9, 10, 11. Conecta aqui na pinagem 11. Vamos deixar aqui para não ficar tão... não forçar tanto os cabos, né?
Aqui no anodo você vai conectar uma resistência. Vai conectar uma resistência e nessa resistência você vai conectar aqui no GND. No GND aqui. Lembrando que deve estar na mesma linha. Aqui o resistor. Você conecta aqui no GND. Vou aproveitar o GND que eu já utilizei aqui no módulo de voz. Conecta aqui o cabo USB. Conecta o cabo USB aqui. E agora nós vamos verificar aqui os detalhes do código. Bem, realizada a nossa montagem, agora eu vou te mostrar como fazer o código. Sendo que tem um detalhe. Eu queria aqui abrir a ideia da Arduino com você. E se você ainda não tem instalada, tá? Você pode ir no site da Arduino e instalar. Então, a ideia da Arduino, ela vai, depois que você instala a biblioteca, eu vou te mostrar como fazer isso. Depois que você tem aqui a ideia aberta, a primeira coisa a ser feita é instalar a biblioteca do módulo de reconhecimento de voz V3, que estará disponível para download aqui na descrição do vídeo. Então, para você fazer a instalação da biblioteca na ideia da Arduino, você precisa fazer o download da biblioteca no formato zip, que está aqui, e depois inserir. Gustavo, por que eu preciso usar uma biblioteca para utilizar o módulo de reconhecimento de voz V3 em conjunto com a Arduino? Preste atenção. O módulo de reconhecimento de voz V3, ele foi produzido pela Electhouse e ele tem os seus próprios protocolos de funcionamento, os seus próprios comandos de funcionamento, que em outros vídeos já abordei sobre protocolo hexadecimal, mas não é propósito desse vídeo. Eu só quero que você saiba que o módulo de reconhecimento de voz tem a sua forma de trabalhar e o Arduino também tem a sua forma de trabalhar, sendo que eles precisam se conversar. Afinal de contas, nós estamos fazendo um projeto onde estamos integrando o módulo de voz com o Arduino. E qual é a importância da biblioteca? Para que eles possam se conversar, eles precisam falar em uma linguagem em que o outro entenda. Então, se o módulo de voz fala para o Arduino e se o Arduino fala para o módulo de voz, os dois precisam se entender, como se fosse uma conversa. Imagine que se eu estou conversando com você agora, não é? Estivesse falando numa língua que você não entendesse, essa comunicação não iria ser bem sucedida. Você provavelmente já teria desligado esse vídeo, né? Já tem passado para outro vídeo. Então, você precisa se comunicar na mesma linguagem que o outro está se comunicando. Em outras palavras, na computação, você precisa se comunicar no mesmo protocolo que o outro está se comunicando. Então, no mundo do Arduino, existem muitas bibliotecas. Por quê? Porque existem muitos módulos produzidos por diversos fabricantes e programadores do mundo todo. Eles entendem como é que os dois se conversam, o Arduino e o respectivo módulo, seja módulo Wi-Fi, módulo de voz, módulo MP3. E eles, para facilitarem o trabalho do programador, eles criam um conjunto, um pacote de regras de comunicação, e aí você não precisa saber de forma profunda como funciona a comunicação daquele módulo em específico. Basta você utilizar algumas funções que a própria biblioteca disponibiliza para você fazer a comunicação. A biblioteca, ela esconde os detalhes computacionais. Ela abstrai diversas técnicas de programação. Então, como o Arduino e o módulo de voz, eles têm formas de se comunicar um pouco diferentes, eles precisam de um protocolo para se conversarem. E esse protocolo é a biblioteca do módulo de reconhecimento de voz V3 para o Arduino. Só para você ter ideia, como eu não tenho biblioteca para utilizar em um projeto que eu fiz com a placa da MXP K64F, eu precisei saber como é que o módulo de voz se comunica. Eu tive que utilizar o protocolo hexadecimal. Mas o Arduino você não precisa, pelo menos para alguns projetos, você não precisa
utilizar o protocolo hexadecimal. Em outros projetos precisa, mas para o propósito de hoje, para alguns projetos bem básicos, que talvez seja o seu, você não precisa. Mas como é que você faz para inserir a biblioteca na IDE da Arduino? Para você inserir a biblioteca na IDE da Arduino, como eu falei, o primeiro passo é fazer um download da biblioteca, tá? Que pode ser no formato zip, e eu vou te mostrar agora. Você vem aqui em Sket, incluir biblioteca, adicionar biblioteca.zip. E aí você vai procurar a sua biblioteca, tá certo? Você vai procurar a sua biblioteca. E aqui, ó, está a biblioteca do módulo de reconhecimento de voz V3 para o Arduino. É a Voice Recognition V3. Você aperta aqui. Como eu já adicionei essa biblioteca, ele vai dar uma mensagem aqui dizendo que a biblioteca já está adicionada. Mas você aperta nela, aperta abrir, ó. Uma biblioteca chamada Voice Recognition V3 já existe. Então, quando você fizer isso, ele vai dizer a biblioteca adicionada, tá? Então, no formato zip, você faz dessa forma. Agora, existe uma outra forma de se instalar uma biblioteca. E eu vou te mostrar qual é. De posse do seu arquivo, deixa eu voltar aqui. De posse do seu arquivo zip, aqui, que está aqui, ó. O que é que você vai fazer? Você vai extrair esse arquivo. Então, você vai apertar com o botão direito do mouse, vai apertar aqui em extrair para Voice Recognition V3 e vai apertar aqui. Depois de extrair, ele vai gerar... Opa, aqui é porque já tem aqui, ó. Eu já extraí. Já está aqui. Depois de extrair, ele vai gerar essa pasta aqui, tá? E o que é que você vai fazer com essa pasta? Veja que nessa pasta contém os arquivos necessários para o funcionamento da biblioteca de reconhecimento de voz V3. E aqui, especificamente, esse arquivo aqui, que é o tipo de arquivo H, é um conjunto de pacotes de instruções que vai abstrair todos os detalhes computacionais que você teria que fazer, tá? Ou que você teria que saber. Então, a biblioteca nada mais é do que um conjunto, tá? Veja que aqui ela tem vários detalhes computacionais, tá? E aí você não precisa utilizar, algumas instruções. Você só precisa utilizar comandos da biblioteca em si, tá? E como é que você faz para instalar? Você copia essa pasta, dá um Ctrl C, você vem na pasta da Arduino, que está aqui em C, geralmente é um local padrão, arquivos de programa, Arduino, Libres, e você copia a sua pasta aqui, tá? Possa ser que a sua pasta ela tenha ficado em outro lugar também, aqui ó, como documentos, e aqui tem a Arduino, ó. Arduino, aí você vem aqui em Libres, Arduino, Libres, aqui ó, pronto. Que não foi o caso que a minha biblioteca ficou, tá? Então toda vez que eu adiciono a biblioteca.zip, ela chega para cá. Então, em arquivo C, arquivos de programa e Libres, Arduino Libres. Ou pode ser por aqui também, documentos, Arduino, Libres, e você copia a pasta aqui. Dá o Ctrl C, dá o Ctrl V aqui. Só lembrando que você precisa ter acesso de administrador para fazer isso. Feito isso, o que é que você vai fazer agora? Você instalou a biblioteca, tá? Depois que você instalou a biblioteca, a IDE da Arduino ela vai disponibilizar para você um conjunto de códigos exemplos. Gustavo, o que são códigos exemplos? Preste atenção. Você não sabe utilizar o módulo em questão. Seja um módulo de voz, seja um módulo de som ou qualquer outro módulo. Normalmente, quando você instala a biblioteca na IDE da Arduino, ela disponibiliza códigos exemplos para você fazer os testes iniciais. Se você que não sabe usar, e aí você pode pegar instruções dali e utilizar no seu projeto. Por exemplo, você vem aqui em arquivos, exemplos, e você vem aqui, ó, perceba que eu já tenho muitos módulos instalados, aí tem muitos arquivos exemplo.
Você vai procurar pela biblioteca, ó, biblioteca Voice Recognition V3, e aqui você vai escolher o código, tá? Nós vamos utilizar no vídeo de hoje apenas 2 códigos, mas você poderia estar utilizando mais, como nós vamos utilizar em outros vídeos, porque são códigos que têm outras finalidades. Então aqui são os códigos que vão ensinar você a trabalhar com o módulo de voz. Então o código mais básico que irá mostrar como funciona um projeto para você de acender e apagar o LED é esse aqui, VR Sample Control LED. Você clica e ele já vai mostrar o código pronto, já pronto para você utilizar, tá certo? E aí você vai, dependendo do seu caso, do seu projeto, você vai incluir as linhas de instruções que você quer desse código no seu projeto. Então aqui está o código, tá? Do seu projeto, do código exemplo, tá? Sendo que para você utilizar o módulo de reconhecimento de voz V3 ou qualquer outra tecnologia de reconhecimento de voz, perceba que aqui, ó, ele fornece 2 comandos de voz. O comando que está na posição 0, que ele nomeou de on recording, que vai enviar o nível lógico alto para o pino digital, e o comando off recording, que irá enviar o sinal de nível lógico baixo para o mesmo pino digital. Ou seja, um comando vai acender e outro comando vai apagar o LED. Tudo bem? Então você tem aqui esse comando on record, ele vai estar na posição A0 do módulo de voz. E o comando off record vai estar na posição 1. Deixa eu me explicar um detalhe bem interessante para você. O módulo de reconhecimento de voz, ele disponibiliza até 80 comandos de voz. Isso. Você tem 80 comandos de voz para utilizar. Legal, não é? 80 comandos de voz. Sendo que, assim como qualquer tecnologia de reconhecimento de voz, a máquina computacional, ela precisa compreender a sua voz. Ela precisa entender a sua voz. Quando você está falando com alguém, com alguma pessoa, com seu colega, com seu pai, com seu cônjuge, com seu amigo, sua amiga, você fala e ele deveria, não é? E ele não entende, não é? Então, ele entende a sua voz. Veja que legal. Ele entende, ele compreende. E a máquina, Gustavo? Como é que a máquina vai compreender a minha voz? Preste atenção. Quem tem cachorro em casa, quando você tem o seu cachorro ali nos primeiros anos de vida, talvez ele não entenda muito. Mas você faz o que com ele? Você treina o cachorro para obedecer o quê? A sua voz. E, basicamente, é isso que os programadores fazem, não é? Assim como a criança também. Quando você cuida de uma criança, quando os pais estão lá cuidando da criança, eles falam muito. Falam quando a criança está na barriga, falam quando a criança é pequena. Para quê? Para a criança se acostumar com a sua voz. Para a criança se acostumar com a sua voz. Então, é de suma importância que, quando estamos desenvolvendo uma tecnologia de reconhecimento de voz, nós precisamos treinar a máquina para entender a nossa voz. E esse treinamento no reconhecimento de voz pode ser de forma independente do usuário final ou dependente do usuário final. Gustavo, o que é isso? Eu já tenho vídeos explicando, mas de forma bem rápida. Quando você faz um sistema de reconhecimento de voz em que o usuário final, que é você, por exemplo, que sou eu, o usuário final, ele não precisa treinar, nós chamamos de reconhecimento de voz independente. Quando você faz um sistema em que o usuário final precisa treinar os comandos, precisa dizer quais os comandos que vai utilizar o sistema, precisa fazer um processo para que o sistema entenda, esse sistema é chamado de sistema de reconhecimento de voz dependente. E é esse sistema de reconhecimento de voz dependente que nós iremos utilizar. O módulo de voz V3
ele é do tipo dependente. Você precisa treinar, você precisa ensinar. É diferente do seu celular, por exemplo. Se você pegar no navegador ou em qualquer outro aplicativo e der um play, por exemplo, para ele reconhecer sua voz, é de grande probabilidade que ele reconheça a sua voz. Por quê? Porque ele é do tipo independente. Um trabalho todo de treinamento lá atrás, coletando milhões de vozes, milhões de características de vozes do português brasileiro, de pessoas de diversos estados, regiões, já foram coletadas e armazenadas ali. Sendo que, para o dependente, você precisa treinar. Ele vem com a memória virgem, sem nenhum dado. O dado que vai ser coletado é o seu, é o da sua voz. E o reconhecimento de voz dependente, ele só detecta com precisão a voz daquela pessoa que treinou o comando de voz. Então, ou de outra pessoa que tiver a voz muito parecida. Então você precisa treinar o comando de voz. Nesse projeto, nós vamos treinar 2 comandos de voz. O comando acender e o comando apagar. O comando acender ele vai acender o LED e o comando apagar vai apagar o LED. Lembrando que para facilitar o projeto, o nome do comando gravado ele precisa ser coerente com a função que esse comando vai executar no projeto. Então, como é que você treina o comando de voz? Você vem aqui em arquivo, exemplos, você é comunista V3 e vem aqui, ó, VR Sample Train. Ou seja, esse é o código de treinamento. Então você vai abrir aqui esse código. Esse é o código de treinamento. E nós vamos fazer o treinamento de 2 comandos de voz. Vamos lá? Agora nós vamos carregar o código de treino. Você vai conectar o cabo USB, depois da montagem executada, aqui. Lembrando que o LED ele precisa acender e precisa ficar com a luz de forma contínua, tá? Lembrando que ele, dessa forma, ele está demonstrando que não existe comando carregado, tá? E nós vamos agora fazer o treinamento. Vamos carregar esse código, porta com quarta, Arduino Uno, aqui, pinagem 2 e 3, então está tudo certo. Então você aperta aqui carregar e vamos aguardar o código ser carregado. Pronto, o nosso código está sendo carregado, conferir, pronto, foi carregado. Com o nosso código carregado, você vem aqui no canto superior direito, aperta em monitor serial, abre aqui a tela. Por que ele está aparecendo esses caracteres? Porque a velocidade de comunicação serial configurada para a comunicação serial entre Arduino e o computador está em 115.200, conforme nós vimos. Você seleciona aqui e essa tela aqui é que deve aparecer, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é testar o seu módulo de reconhecimento de voz. Então, nós vamos treinar o módulo de reconhecimento de voz. Perceba que aqui ele dá instruções de como fazer isso. Se eu quero treinar, por exemplo, 3 comandos, comando 0, comando 12, comando 45, eu digito dessa forma. Então, no caso, eu quero treinar o comando 0 e o comando 1, tá? Eu vou treinar apenas um comando para você ver como é que se faz. O comando 0, só lembrando, você vem aqui ó, em Ctrl LED, que é o código do projeto final desse vídeo. O comando 0 equivale a on record, ou seja, ligar o LED. Então nós vamos treinar o comando 0 com o comando acender e o comando 1 com a palavra apagar, tá certo? Então vamos lá. Train 0 vai ser acender. 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 Percebam que quando você dá um comando de voz, ou melhor, quando você dá um comando aqui no monitor serial para ele treinar, ele vai aguardar você falar o comando quando a luz vermelha ficar acesa. E quando você falar, ele vai pedir para você confirmar o comando e depois que ele comparar os 2 comandos e verificar que os 2 comandos são parecidos, ele vai piscar as 2 luzes dizendo que o comando foi treinado com sucesso, tá? Vamos treinar o comando 1 agora. Comando 1 vai ser apagar.
apagar, apagar. Beleza? Então nós fizemos o treinamento dos comandos. Antes de ir lá para o projeto final, para o código, é importante você testar se os comandos foram bem treinados, se estão sendo bem reconhecidos. Então você aperta load, aperta 0 e aperta 1. Você carrega os comandos que você treinou. E o LED vai começar a piscar em uma frequência que é proporcional à quantidade de comandos carregados. Como são 2 comandos, ele vai piscar de forma lenta. Olha. Vamos testar. Acender. Apagar. 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 Acender. Acender. Legal, não é? Então ele está reconhecendo bem aqui os comandos. Agora que você já treinou os 2 comandos de voz e já testou esses comandos de voz lá no monitor serial, agora você vai conferir o código da Arduino que vai controlar o LED. Que vai fazer o LED acender e o LED apagar. Você precisa carregar outro código. E esse outro código aqui, tá? É o código que vai fazer isso. O que é que você precisa fazer? Você precisa ajustar a numeração do pino. Perceba que aqui nós conectamos em qual pino? No pino 11, não é? Então você poderia estar conectando no pino 13 ou outro pino de sua preferência. Vamos colocar aqui no pino 11 para estar conforme com o nosso esquemático de montagem, ou a montagem deve estar em conformidade com o código. O importante é estarem iguais. Aqui você tem os 2 comandos de voz que você precisa definir, tá? Lembrando que aqui acima você precisa incluir as 2 bibliotecas, a biblioteca de software serial e a biblioteca Voice Recognition V3. Lembrando que a biblioteca software serial é uma biblioteca que vai possibilitar o módulo de voz se comunicar com o Arduino em comunicação serial. Se você não instalar se você não inserir essa biblioteca no seu código, você não vai poder se comunicar através de portas seriais entre módulos e o Arduino. Lembrando que essa biblioteca software serial é uma biblioteca nativa da IDE da Arduino, ou seja, você não precisa fazer o processo de instalação que nós fizemos aqui com o módulo de reconhecimento de voz V3, com a biblioteca Voice Recognition V3. Tudo bem? E a biblioteca Voice Recognition V3, que é a biblioteca do módulo de voz, é a biblioteca que irá abstrair, como nós já vimos, né? Então já falamos dela aqui. Lembrando aqui, você vai definir um objeto aqui, para toda vez que você quiser enviar, receber ou fazer alguma outra comunicação com o módulo de voz, você precisa chamar o nome do objeto, que é myVR. Você poderia estar dando outro nome, tá? Mas aqui você dá o nome myVR. E esse objeto, ele estará conectado no pino 2 e no pino 3, conforme nós vimos. Aqui declara o pino para o LED, como nós vimos. E aqui, lembrando que você precisa colocar entre parênteses o mesmo número que você colocou lá no treino. Você não colocou lá train 0, aqui tem que estar 0. Train 1, aqui tem que estar 1, tem que estar batendo. Se eu coloquei train 27, aqui tem que estar 27. Se eu coloquei train 57, aqui tem que estar 57, tá? Então, lembrando que o comando de voz, o índice do comando de voz, lá que você treinou, tem que ser igual a esse aqui, tá? Não se esqueçam disso. E não se esqueçam de colocar um nome que seja fácil de correlacionar com a função que esse comando de voz estará no projeto. Por exemplo, on record. Nós vamos, por exemplo, utilizar apagar ou acender. Então, você off record irá apagar. Então, quando você reconhecer o off record no seu código, você vai enviar nível lógico baixo, como nós vamos ver. Tudo isso aqui, ó, são funções, tá, que servem
para receber e enviar bits, enviar pacotes de informação. O módulo de voz, ele funciona com pacotes de dados. No protocolo hexadecimal, que nós já temos vídeos aqui no canal, você viu, ou se você não viu, você assista, olha aqui no canal, eu mostrei que esse módulo de voz ele se comunica por meio de pacotes. Tem cabeçalho, tem conteúdo, tem características da mensagem, tem final da mensagem. E esses pacotes, eles devem ser interpretados. E como você está utilizando a biblioteca, aqui já tem uma função que já está fazendo isso. Então está abstraindo tudo isso que nós estamos falando aqui de pacotes, tá? Vindo aqui para o Void Setup, você tem aqui, a primeira coisa que você deve fazer é inicializar o módulo de reconhecimento de voz. E aqui eu queria falar um pouco disso. Quando você está se comunicando com outro módulo, você está usando o Arduino com outro módulo, você precisa iniciar a comunicação. Você precisa dizer ao Arduino, olha, a comunicação entre o Arduino e o módulo de voz V3 ou outro módulo que você está utilizando vai se começar agora, vai iniciar agora, e a comunicação vai se dar na taxa de tantos bits por segundo. E essa velocidade é colocada entre parênteses. No caso aqui, você vai colocar 9.600 bits por segundo. Gustavo, poderia ser outra velocidade? Para cada módulo existe uma velocidade mais adequada, sendo que na maioria dos casos se utiliza 9.600 bits por segundo. Se você utilizar pouco bits, isso pode dar latência, né, na informação, na comunicação. E se você utilizar muitos bits, você pode ter conflitos de dados, né? Você pode perder bits, enfim. Você tem que ter muito cuidado na velocidade que você coloca. A velocidade do monitor serial, ou seja, a velocidade com que o Arduino ele está se comunicando com o computador via o cabo serial, ou seja, quantos bits vão trafegar aqui nesse cabo por segundo. Então, basicamente é isso, tá? E aqui, nesse caso, eu defini 115.200 bits por segundo. Você precisa declarar a pinagem do LED como saída, porque você está utilizando para enviar dados da Arduino para o meio externo. Você precisa colocar output. Aqui você precisa colocar uma instrução para limpar os comandos carregados. E como eu mostrei, um comando carregado é você dizendo ao Arduino e pedindo para o módulo de voz habilitar uma determinada quantidade de comandos e quais comandos utilizar. Sendo que, como aqui estamos no início do nosso código, o código, por segurança, ele faz a limpeza dos comandos carregados. É como se fosse um time de futebol. Você quer montar o seu time. E para montar o time certo, você chama todo mundo, vamos lá, sai todo mundo do campo. Eu não quero ninguém no campo, eu não quero ninguém na quadra, vem todo mundo para cá. Você limpou o campo e agora você vai colocar os jogadores que você quer. Entendeu? Então, basicamente, é como se fosse um treinador que não soubesse quem está lá no campo. Você chama todo mundo, olha, você olha todo mundo, eu quero você, 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 você. Você limpa os jogadores do campo, você não sabe quem está lá, você limpou e você, pronto, agora eu quero você, 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 você. Então você escolheu. E é basicamente isso que nós estamos fazendo. Você primeiro limpa os comandos, porque o módulo de voz possa ser que ele estava já ligado anteriormente com alguns comandos carregados. Você limpa e depois você carrega os novos comandos utilizados. Então, se o módulo de voz estava com 7 comandos carregados, com 5 comandos carregados, você limpa e agora você vai carregar apenas 2 comandos, que é o comando de acender e o comando de apagar. E você utiliza essa função aqui, ó, myvr.load, e utiliza essa função aqui, ó, onRecord. Você coloca o nome do comando que você quer carregar. E aqui você utiliza a função load para carregar, tá certo? Então nós fizemos isso 2 vezes, porque são 2 comandos. Se o comando for carregado, ele vai printar na tela essa informação, e se não for, ele vai printar essa aqui, beleza? Carregado os comandos, ele vai agora aguardar
algum comando ser reconhecido, tá? Então, basicamente, é isso que ele faz. E como é que ele aguarda algum comando ser reconhecido? Ele vai declarar uma variável tipo retorno, não é? Ou melhor, uma variável tipo inteiro chamada ret, não é? Que podemos chamar de retorno. E essa variável, ela vai ficar lendo o buffer do módulo de voz. O que é o buffer do módulo de voz? É uma comunicação entre o Arduino e o módulo de voz. Essa instrução vai ficar verificando se existe alguma informação vinda do módulo de voz para o Arduino. Ele vai ficar verificando, existe alguma informação nova, existe? Opa, existe alguma informação nova. Por quê? Porque o módulo de voz reconheceu algum comando. E toda vez que o módulo de voz reconhece o comando, ele avisa o Arduino, Arduino, o comando foi reconhecido. Aí ele envia uma informação para o Arduino. O Arduino olha aquela informação, ó. Aí ele faz isso aqui, ó. Se essa verificação for verdadeira, se existir dados, se ret for maior que zero, aí ele vai verificar qual foi o comando reconhecido. E para fazer esse teste, ele utiliza uma função que nós chamamos de função switchCase. Essa função switchCase, ela vai verificar os comandos disponíveis, ou melhor, verificar a expressão. Qual é a expressão aqui? É o buffer. Por quê? Porque ele vai armazenar os comandos armazenados no buffer, os comandos recebidos, os dados recebidos, e vai criar uma variável tipo buffer. E essa variável tipo buffer vai ser exatamente o nome do comando que você utilizou. Veja que bacana. E aqui, ó, qual é aqui a característica da função switchCase? Ela pega a expressão e testa em qual expressão é verdadeira. Foi a função onRecord? O buffer é onRecord? Foi a função offRecord que foi reconhecida? Qual foi o comando de voz reconhecido? E você poderia estar colocando outros cases aqui para fazer outros testes. E depois você coloca 2 pontos, você coloca case, ou seja, caso o comando reconhecido tenha sido onRecord, você coloca 2 pontos, você coloca o bloco de instruções que você quer executar quando o comando onRecord for reconhecido. No caso, eu quero acender o LED, e depois que eu encerro o bloco de instruções, eu coloco o break e coloco o ponto e vírgula. E aí encerra-se esse teste aqui para o caso de ligar o LED. E para o caso de desligar o LED, vale a mesma coisa. Você utiliza o case e utiliza o break. E você precisa colocar uma instrução para generalizar qualquer dado que não tiver sido contemplado nas condições acima. Então você coloca o default e você coloca aqui, olha, o comando não está contemplado no projeto. Enfim, você coloca alguma instrução que você queira no seu projeto. Utilize outro comando de voz. Então, basicamente, é isso que o código faz. E agora, eu queria demonstrar, você carrega esse código na sua placa Arduino, e eu queria te demonstrar como fica a montagem e a demonstração desse projeto. Vamos lá? Feito isso, você vai agora para o código aqui, ó, load, para o código load, e vai carregar. Vamos carregar aqui o código final do projeto. Vamos carregar aqui o código final do projeto para verificarmos o projeto funcionando. Lembrando que você tem que fechar aquela tela do monitor serial, senão pode dar erro, tá? Porque você tem apenas um caminho para se comunicar. E agora basta darmos os comandos de voz. Acender. Acender. Apagar. Acender. Apagar. Apagar.